Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê. Se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele?
Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim,
se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever em letreiro e colocá-lo na cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas a escondidas, por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta liturgia da paixão do Senhor, nós contemplamos o mistério da cruz. Nós revivemos a dolorosa paixão de nosso Senhor com esta celebração que inicia-se em silêncio e também se encerrará em silêncio. A liturgia de hoje é diferente de todas as demais. Ela é composta por 4 momentos. O primeiro deles, a liturgia da palavra, aquele que nós estamos agora vivenciando. Em seguida nós teremos a oração universal como segundo passo. Num terceiro momento, a adoração da cruz e por fim, o rito da comunhão. A liturgia da palavra, esse primeiro ponto, nos apresenta o resumo da vida e a ação de Jesus, ali representados pelos seus últimos instantes nessa terra. Então nós vemos que Jesus, na primeira leitura, é o servo que carrega os pecados da humanidade. No Evangelho ele é apresentado como o rei que é universal. É aquele que dá a vida por todos, pela salvação de todo o mundo. E por fim, nós temos a segunda leitura, que é uma resposta, na verdade, a esse Evangelho, que nos apresenta Jesus como único sacerdote, que é mediador entre Deus e a humanidade. Um segundo ponto que nós vamos vivenciar é a oração universal. Nós vamos rezar por toda a humanidade, conscientes de que o Senhor veio salvar não apenas a alguns, mas a todos. Existiu e ainda existe uma ala na igreja que acredita que Jesus
morreu apenas para alguns. Inclusive até esta ideia vem representada na forma em que alguns crucifixos, né, são apresentados, com Jesus com os braços não abertos, mas com os braços mais voltados para o alto na cruz, como se a salvação fosse apenas para alguns. E Jesus, ele dá a vida por todos. Então a oração universal, como ensina a Santa Igreja Católica, nos mostra que essa salvação é destinada a todos os povos, a todas as gentes, e até mesmo aqueles que ainda não creem, mas um dia podem passar a crer. E é por isso que nós rezamos por todos. O terceiro momento, a adoração da cruz. Nós refletimos que Jesus, ele celebrou a sua Páscoa, ou seja, fez a sua passagem através daquela morte dolorosa e humilhante, mas ele chega à gloriosa ressurreição através da cruz. E é por isso que nós então veneramos a cruz, porque nós adoramos o Cristo crucificado que nela se encontra. O Cristo que alguns hoje beijarão, representado na imagem que aqui está, nessas 3 cruzes, mostra que a cruz não está sozinha. Jesus está ali. Então a quem nós adoramos? É a Jesus Cristo crucificado. Não é a cruz simplesmente em si, não é? Mas é o que ela significa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentido, então, da adoração à Santa Cruz. Alguns preferem beijar o Cristo, outros fazem uma reverência, outros ainda tocam no Senhor. O que é importante é que haja uma atitude de adoração ao Cristo crucificado. E por fim, o quarto ponto, que é o rito da comunhão. Hoje é o único dia em que não há missa em nenhuma parte do mundo, porque também não há nenhuma oferenda a ser feita ao Pai. Logo, não há renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nós não temos a consagração, temos sim a distribuição da Eucaristia, que foi consagrada ontem na missa da Ceia do Senhor. Vamos mergulhar na paixão do Senhor segundo São João? São João nos faz adentrar nesse grande mistério que nós estamos vivendo hoje. Jesus que morre no templo às 15 horas, na mesma hora em que os cordeiros eram sacrificados no templo para a Páscoa. Com a morte de Cristo, ele, feito Cordeiro de Deus, já não são mais necessários os sacrifícios de animais. O Senhor, ao ser imolado, se oferece como o único sacrifício. É um sacrifício definitivo, que aconteceu uma vez por todas, e é o mesmo sacrifício que nós celebramos em todas as missas, aquele que aconteceu há mais de 2000 anos. E o Evangelho de São João, ele não tem como objetivo, meus irmãos e minhas irmãs, nos apresentar uma realidade assim, literalmente, como se fosse a descrição em um texto de jornal, em um site. Tudo aqui que é dito tem um sentido também teológico, não é? Então um sentido maior, objetivo maior, é para alimentar a nossa fé. Então em todos os pontos existe aqui, segundo os evangelistas, e isso diz a Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Um ensinamento de fé por parte desses evangelistas, aos quais foi comunicada esta fé, e dos quais são guardiões. Então nós vemos aqui uma clara oposição entre luz e trevas. Anás é aquele que prefere as trevas, é aquele que até mesmo se acomoda com aquela corrupção do templo, que se utilizava da venda de animais, às vezes de uma maneira até a enganar as pessoas, para assim manter o seu poder, o seu status, manter os seus privilégios.
E quando Jesus chega em Jerusalém, o que ele faz? Ele espanta os vendilhões do templo. Isso reacende a ira daqueles que queriam eliminar Jesus. E assim, Jesus é condenado diante de Pilatos, depois de ser acusado por esses homens. Quem é Pilatos aqui? Alguém que fica em cima do muro, alguém que não assume Jesus Cristo, mas também não o repudia. Pilatos é aquele que se omite. Ele prende o Senhor, não quer condená-lo, mas acaba entregando-o. E assim o apresenta como o rei dos judeus naquela inscrição que está acima da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor em silêncio aguarda a escolha de cada um dentro daquele cenário. O rei dos judeus, o que foi escrito de uma maneira que parecia até um equívoco, não foi aceito pelos judeus que dizem, não, ele não é o nosso rei. Diga que ele falou que ele é o rei dos judeus, né? Então nós vemos que nesta inscrição há uma frase em vários idiomas, mais uma vez para mostrar a universalidade da fé. Justamente para que Jesus, que é aquele que veio salvar toda a humanidade, seja reconhecido dentro do plano de Deus, e aqui nas Sagradas Escrituras, como Salvador de todos. No momento em que o Senhor dá o último suspiro, aquele véu que tinha no templo, que separava um ambiente sagrado, que era inacessível para as pessoas, de outro ambiente do templo, né, onde as pessoas podiam estar, lá no pátio, enfim. Aquele véu, aquela cortina espessa que estava ali no momento da morte do Senhor, se rasga. Ou seja, já não existe mais a divisão entre nós e Deus. Jesus é aquele que vem tirar o muro de separação, derrubar esse muro de inimizade que havia entre a humanidade e Deus. Deus se faz acessível. Deus não é apenas de alguns. Deus veio em Jesus Cristo para todos. Por isso que Jesus vai dizer hoje, tenho sede. E nós nos lembramos aqui daquele episódio da samaritana, em que o Senhor também pede de beber a ela, e depois se apresenta como a água viva. É do coração de Jesus, lá do seu lado aberto, que vão jorrar também sangue e água. É o Espírito Santo que é derramado sobre nós. É o Espírito Santo que dá a vida. Por fim, nós vemos o sepultamento do Senhor. Como acontece? José de Arimateia é aquele que pede para que o corpo do Senhor seja retirado. E há aqui um dado muito importante. São trazidos perfumes para envolver o corpo de Jesus. Então, mirra e aloé. São perfumes também que lembram um casamento, as núpcias. Hoje nós temos acesso a perfumes, não é? No tempo de Jesus, os perfumes realmente eram raros para algumas ocasiões muito especiais, para algumas pessoas que tinham condições, ou para aquelas que juntavam dinheiro para adquiri-lo, para ocasiões nobres. Então nós vemos aqui os perfumes que também indicam que ele é o esposo, e que as núpcias se fazem com a sua entrega, a sua doação total. E ao contrário do que nós encontramos, às vezes, na maneira como nós encenamos a paixão de Cristo, em João nós não vemos essa carga com tom dramático, que foca no suplício, na dor, no sofrimento. Em João nós vemos, no evangelho que nós acabamos de ouvir, uma representação muito serena da paixão de Cristo, que não diminui a sua dor e o seu sofrimento, mas que lança o foco justamente no amor. É no amor. De nada adiantaria nós nos comovermos diante da encenação da paixão de Cristo se nós não contemplássemos o seu divino amor.
Por fim, amados irmãos, essa narração é concluída demonstrando que Jesus é o noivo que se dá a nós. É aquele que quer que nós também possamos unir-nos a Ele. E é por isso que nós vamos, depois da adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, também recebê-lo na Eucaristia. E aqueles que não a receberão, poderão fazer o seu momento de silêncio, de introspecção, de oração, estando espiritualmente unidos ao noivo. É no Calvário que se inicia as núpcias com o Cristo, o nosso esposo. E é amanhã, na ressurreição, no sábado santo, que nós vamos celebrar esta grande festa. Assim como um casamento é um motivo de agradecimento, de louvor, de alegria, nós também vamos celebrar a ressurreição do Senhor, que tem como história o grande amor que passa pela cruz nessa sexta-feira santa e que amanhã ressurgirá. Contemplemos o amor de Deus que é imenso pela humanidade e que se deu por todos para a salvação do mundo.